fazer políticas públicas de trânsito efetiva e que transformem a vida das pessoas. Quebrou paradigma, deu nova cara ao Detran Amazonas. Com 20 anos de atuação pública, seu serviço prestado à sociedade vai desde delegado titular de polícia a assessor no Ministério Público do Estado. Durante sua atividade policial, participou ativamente de ações de segurança pública, coordenando operações policiais. Em sua mais recente missão, como diretor-presidente do Detran, buscou promover a igualdade e a inclusão com o programa Detran Cidadão. Realizou mudanças buscando trazer transparência, modernidade, progresso e segurança, o que gerou uma verdadeira revolução na imagem do Detran Amazonas. A conversa de hoje é com Rodrigo Sá. A gente tem transformado a vida de milhares de pessoas com os projetos sociais que foram criados no Detran. E a gente acredita que na política pode fazer muito mais. Você está entrando nesse rebojo aí, nesse rebuliço todo agora, né? Está vindo de uma gestão exitosa, ali, tranquila, sob controle, e vai entrar num universo de muita disputa e também de muita tensão. Eu acho que o equilíbrio é a base de tudo, não só na política, mas em tudo que você vai exercer na sua vida. Rodrigo, você começou no Ministério Público, é isso? A carreira pública, exatamente, Álvaro. Agradecer primeiro aqui o espaço, ao site Imediato, ao site O Poder. A minha trajetória profissional começou bem antes, né? Na iniciativa privada, trabalhei na Ambev, né? Essa empresa grande de bebidas, durante muito tempo. Uma escola para mim. O que você fazia lá, Rodrigo? Eu trabalhava na área comercial. Comecei lá como estagiário e fui galgando alguns postos, né? Virei técnico administrativo. Em seguida, fui admitido como analista comercial. Era eu que fazia o estudo ali de margem de contribuição, de percentual de lucro, de tendência de venda. Na época tinham as revendas, né? Legal. Nos estados, era a região norte inteira. Então, eu fazia a estimativa de venda para os gerentes. Então, era um trabalho bem legal, um trabalho bem bacana e com uma filosofia diferente de iniciativa privada, né? De filosofia de resultados, de cumprimento de metas. Né? Era guerra. Então, eu já saí aí do meu início de trajetória profissional com essa filosofia de cumprimento de metas, de resultados. E levei isso para a esfera pública. Comecei no Ministério Público Estadual como agente administrativo, nível médio, concursado. Lá eu fui ocupando determinados espaços, fui chefe do setor de compras. A administração à época do Dr. Mauro Campbell foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade de assumir um cargo de chefia no Ministério Público. Em seguida, eu fui presidente da comissão de licitação de lá. E aí, em seguida, houve um outro concurso e eu fiz para o cargo de analista jurídico, né, que é nível superior, já formado na Faculdade de Direito da UFAM. Em Direito? Em Direito. Eu formei pela Universidade Federal do Amazonas e cursei também Engenharia de Computação na antiga UTAN, que hoje é o UEA. E aí, passei também nesse concurso de nível médio e lá fiquei até 2011. Assessorei 2 procuradores gerais, fui assessor do Dr. Otávio Gomes, que hoje é controlador-geral do Estado, e assessor também do Dr. Francisco Cruz, que nos deixou, infelizmente, com a Covid, né? E fui aprovado no concurso da polícia e assumi o cargo de delegado de polícia em 2011, onde estou até agora, sou delegado de carreira há mais de 11 anos. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, né, do Rodrigo na polícia, né? Você que veio da iniciativa privada, passou pelo órgão ministerial, Ministério Público, que é basicamente assim, não tem nada de mais disso, mas é um serviço de gabinete, basicamente, e aí vai para a rua, né, para a polícia, onde você tem que ter o contato com o cidadão, faz abordagens de crime. Como é que foi essa transição e como é que foi essa experiência? É muito interessante essa tua colocação, Álvaro, porque de fato são realidades totalmente diferentes, mas eu costumo dizer que todas elas me serviram para que eu fosse o profissional que eu sou hoje. Então você vai aproveitando as experiências, o que cada ofício te proporciona, e o Ministério Público foi uma escola para mim, assim como a iniciativa privada também foi, como eu acabei de falar, dessa trajetória, dessa filosofia de cumprimento de metas, de resultados, e aí no Ministério Público já foi uma escola do ponto de vista jurídico. Eu aprendi muito ali, eu era parecerista, eu escrevia pareceres, tive experiências em alguns órgãos, como eu falei, setor de compras, comissão de licitação, isso me deu uma bagagem jurídica muito grande. E quando eu fui para a polícia, aí você tem um trabalho operacional, um trabalho de rua, um trabalho investigativo, que você
aprende um pouco na academia de polícia, mas eu preciso te dizer que a gente aprende mesmo na prática. Na prática, lá na rua. Sentindo aquela coisa, tendo aquele feeling, ouvindo as pessoas, tendo uma percepção, né, do que você ouve, do que você vê. Então, o trabalho investigativo é muito empírico, é muito da prática, né, do dia a dia. Mas eu levei o conhecimento jurídico e a minha filosofia de cumprimento de metas para a polícia. Então, eu procurava ser um cara muito assertivo com as equipes em que eu liderava, nas delegacias em que eu trabalhei, levando essa filosofia de cumprimento de metas, de resultados, e também levando a bagagem jurídica que eu adquiri no meu trabalho do Ministério Público. Então, a gente conseguia ter um inquérito policial mais bem arrumado, mais robusto juridicamente, um relatório conclusivo com fundamentação jurídica. Assim, a carreira de delegado cresceu. A gente costumava ouvir que delegado era só que fazia uma peça informativa, só relatava os fatos e mandava o inquérito para a justiça. Hoje não. Hoje o delegado vai muito além disso. Ele é o primeiro garantidor de direito das pessoas. Então, ele já fundamenta o relatório policial com análise jurídica. Então, tanto o Ministério Público quanto a experiência na iniciativa privada serviram para que eu pudesse levar experiências novas para a polícia. E aí, o trabalho de rua, como você bem disse, é uma outra coisa. Você leva esse conhecimento para o dia a dia ali, de inquérito, de formalização de processo, e o trabalho de rua é algo que você só aprende lá. E esse contato com o ser humano é muito legal. E aí eu preciso te dizer também que a polícia, a minha doutrina policial sempre foi de policiamento comunitário. A gente entrou na polícia e na formação na academia, e já no ingresso na polícia, existia muito forte essa cultura do policiamento comunitário. Ela ficou um pouco... De uns tempos para cá, eu sinto que deu uma arrefecida, deu uma reduzida. Mas é uma filosofia muito importante, porque ela aproxima as polícias da comunidade. Ou seja, não é aquela polícia que só atua lá no problema, mas ela faz uma espécie de prevenção. É isso que quer dizer? Está ali vivendo com a comunidade, sabendo o que está acontecendo. Exatamente, porque a gente costuma dizer que a polícia é repressiva, né? Na verdade, quando você estuda a doutrina policial, a polícia militar faz o trabalho preventivo, ostensivo, né, de presença, e a polícia civil, né, faz o trabalho repressivo de investigação. Mas ambas as polícias podem fazer um trabalho comunitário, que é um trabalho preventivo, um trabalho de aproximação com as pessoas, de entender os problemas e de ajudar, inclusive, em projetos sociais. Então, por onde eu passei, especialmente no 5º DIP, zona oeste da cidade, ali Santo Antônio, Glória, São Raimundo, aquela área ali, conheço bem Vila da Prata, São Jorge, Compensa. A gente fez um trabalho muito bacana lá, um trabalho de comunitário. Fiz também no 1º DIP, onde eu titularizei lá a delegacia que fica ali na Praça 14 e congrega ali Cachoeirinha, São Francisco. Também trabalhei na Zona Leste, trabalhei na Zona Norte, enfim. Só delegacia pesada. Só delegacia pesada. 9º DIP no São José, trabalhei no 13º na Cidade de Deus, trabalhei na Colônia Antônio Aleixo, trabalhei no 10º ali na Alvorada, fui delegado titular da Seccional Centro-Oeste. Enfim, foram 7 anos e meio ali efetivamente na polícia como delegado até ir para o Detran no final de 2017. E é aí que eu queria que você falasse um pouco sobre essa mudança. E de repente você vai para o executivo, né? Que é já aí um trabalho efetivamente de gestão, né? Mas com vínculos políticos. Como é que isso entrou na tua vida, Rodrigo? Eu fui convidado na época, em 2017, no final de 2017, já para assumir o cargo de diretor técnico, que é um cargo importantíssimo dentro da estrutura do Detran. Eu costumo dizer ali que ali é o berço que você, de fato, aprende com o funcionamento dos sistemas, de formação de condutores, de registro de veículos, enfim. Eu passei 1 ano e 2 meses nessa escola, né? E ali foi um estágio para que eu obtivesse o conhecimento necessário para chegar à condição de presidente, recebendo o convite do governador Wilson Lima. Para mim foi difícil, porque é uma responsabilidade muito grande e num universo em que você não sabe muita coisa. Só depois que você senta ali na cadeira, isso ainda como diretor técnico, você percebe a responsabilidade. O Detran é uma entidade extremamente complexa, grandiosa, porque você atende milhares de pessoas por dia. E aí é o que eu disse agora há pouco, a gente leva toda a experiência que a gente adquiriu durante a vida em várias frentes profissionais para reunir tudo aquilo ali numa forma de bolo e colocar em prática ali em qualquer desafio que se coloque pela frente. E ali, naquele momento, até então, era o maior desafio da minha vida, um cargo que é o 2º posto ali do Detran, de suma importância, de muita responsabilidade, e graças a Deus eu pude agarrar ali com unhas e dentes, tive o apoio de toda a minha equipe, procurei aprender muito, ouvir muita gente ali e levar o conhecimento de gestão que eu tinha.
graças a Deus eu pude me qualificar em gestão pública, me formei em gestão pública em caráter de especialização e coloquei em prática todo esse conhecimento ali e absorvendo o conhecimento técnico dos profissionais que lá trabalham. Nós temos profissionais valorosíssimos ali no Detran, de 30 a 40 anos de carreira. Então, eu me abracei a eles ali, fui aprendendo, até chegar à condição de presidente com o convite do governador Wilson Lima. Bom, e aí na presidência, Rodrigo, pouca gente sabe, mas muitas dos avanços que o Detran teve nos últimos anos, e eu citei para você alguns que eu efetivamente vivi, né, de você ter hoje, por exemplo, a possibilidade de ter o documento do seu carro, né, aquele licenciamento anual, que você paga as taxas e se não tiver mais nenhuma outra obrigação ali legal, automaticamente o seu documento já está disponível ali, né, para você fazer a impressão. Você não precisa sequer ir ao Detran, como a gente tinha que fazer, enfrentar fila, pegar ficha, aquela coisa toda, marcadia e tudo mais. E isso veio da sua gestão. As pessoas não sabem disso, mas é importante falar, né? É muito legal isso, você tentar levar autoatendimento, melhorar os serviços. O Detran Amazonas é uma instituição que a gente precisava mudar a cara, precisava mudar a imagem que as pessoas tinham dela. E isso a gente adquiriu conhecimento também viajando, conhecendo outros Detrans, percebendo a realidade Brasil afora. Graças a Deus o Detran Amazonas hoje está alçado a uma condição muito melhor do que estava quando nós chegamos lá. É uma posição de respeito, hoje está entre os 5 melhores Detrans do país, isso sem dúvida alguma sim. A gente ganhou um prestígio nacional, cheguei a ser vice-presidente da Associação Nacional dos Detrans, e um dos focos, dos pilares da nossa gestão era exatamente a tecnologia. Melhorar o Detran, modernizar o Detran, porque a gente presta serviço à população. São mais de 120 serviços disponíveis e a gente atende lá, Álvaro, na sede, atendia, né? Eu não estou mais à frente do Detran, mas o Detran atende cerca de 5 a 6 mil pessoas por dia ali. E eu vou pegar uma fala tua aí com relação às filas, né? O Detran Amazonas é referência em atendimento por agendamento eletrônico. Esse agendamento eletrônico não existia na maioria dos Detrans e durante a pandemia ele foi fundamental para que o Detran continuasse prestando serviços, os Detrans do país. Então vários Detrans tiveram que implementar a toque de caixa o agendamento eletrônico porque não se tinha agendamento eletrônico. A pessoa tinha que ir lá, pegar a sua senha e aguardar. E o Detran Amazonas já tinha um agendamento eletrônico desde o final de 2017. Isso tudo, quando você chegou, não era assim? Não, isso tudo foi implementado desde o momento em que eu entrei na diretoria técnica. Ali eu já comecei a observar melhorias que a gente podia efetivar. Lógico que na condição de presidente, a gente com a liderança, né, encabeçando a instituição, a gente conseguiu fazer muito mais. Mas esse processo vem acontecendo, a mudança da sede, que era fundamental. Foi com você também? Foi comigo, trabalhando como diretor técnico. E aí na presidência a gente deu uma ampliada, modernizou. O governador Wilson Lima deu todo o apoio para que a gente pudesse colocar todos os projetos em prática. E a gente precisava disso, melhorar os serviços, modernizar os serviços do Detran e também melhorar a estrutura física para dar dignidade para o cidadão que ali nos procura e também para os próprios funcionários. Os próprios servidores e colaboradores viviam um ambiente horrível, um ambiente hostil, né? Inóspito, insalubre até. Eu ouço de muita gente, Rodrigo, tu mudou o Detran, existe o antes e o depois, eu fico muito feliz e lisonjeado com isso, mas é um trabalho que não é só meu, é de toda uma equipe, mas a gente fica muito feliz de saber que a gente conseguiu construir algo melhor e transformar uma instituição. As pessoas diziam para mim, eu tinha raiva de lá, eu evitava de lá porque eu não aguentava entrar naquele local. Mas era isso mesmo. Era um ambiente pesado. A gente, no geral, a sociedade tinha aquela coisa, putz, vou ter que ir lá no Detran. E a gente tem que passar o dia lá no Detran. O dia lá, exatamente. E aí a gente traz aquilo que eu te falei do conhecimento ali, da metodologia de resultados, de cumprimento de metas e do ambiente agradável para que a pessoa pudesse ser atendida. Você entra hoje lá no Detran, parece que você está numa empresa privada, você tem os guichês, você é chamado pelo nomezinho na tela lá. Siga a linha tal. Siga a linha tal. Então, tudo isso são detalhes que fazem a diferença. E precisa de um olhar diferenciado do gestor. Agora, aí é a questão. Precisa de muito tempo para fazer mudanças desse tipo? Porque, veja, o Detran não é o único órgão público que presta serviços para o cidadão. Existem vários outros órgãos públicos que prestam serviços. Mas a gente não consegue enxergar, por exemplo, essas mudanças em alguns outros órgãos. Por isso que eu pergunto, é difícil e demora muito fazer esse tipo de mudança? Olha, Álvaro, difícil é. Eu estaria sendo leviano se dissesse que é fácil, porque na administração pública tudo é muito burocrático. Você precisa
percorrer certos procedimentos, cumprir determinados ditames, né, as regras da legislação, da administração pública. Você não pode fazer nada que não está previsto em lei. É diferente da nossa vida civil. Privado, ele vai lá, não, vamos mudar, hoje está mudado privado, e pronto. Tudo aquilo que não é proibido pode ser feito. Na administração pública é diferente, você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, você precisa seguir certos procedimentos e isso dificulta muito. Mas quando se tem vontade política, quando se tem disposição, vontade de realizar, você consegue. Eu acho que falta muito aí vontade política para muita gente de realizar e ter ideias, de construir projetos. A gente passou a gestão inteira à frente do Detran construindo projetos. E aquele sentimento de inquietação é muito bom também. Eu nunca estive satisfeito. Eu ficava feliz quando a gente cumpria determinada meta, colocava em prática determinado projeto, mas eu sempre estava pensando em algo mais. E essa inquietação, essa vontade de realizar é que fez com que a gente conseguisse construir um Detran melhor. Não é fácil, mas e o tempo? A administração pública ela tem condições de modernizar e de mudar as estruturas. É possível. É possível num curto espaço de tempo. Num curto, médio espaço de tempo. Lógico que existem políticas que demandam um certo tempo. Você precisa traçar um planejamento estratégico e definir suas prioridades. Tem projetos que ainda estão lá, que eu deixei prontos, que ainda não foram concretizados, porque são projetos que demandam um prazo maior. Então você precisa estratificar ali, né? Dividir os projetos a curto prazo, a médio e a longo prazo. E aí você vai executando. Então, fácil não é, mas com vontade de realizar, com disposição, conhecimento, tendo uma equipe engajada, você consegue construir projetos e efetivá-los para mudar lá na ponta para o cidadão. Você pode perceber que tudo foi feito no Detran, foram projetos e coisas que tinham por objetivo mudar lá na ponta. Não foi para favorecer ninguém em particular, nem a própria instituição, mas, sobretudo, enaltecer o cidadão, melhorar o serviço e projetos para o cidadão, e aí, consequentemente, a imagem da instituição também cresce e melhora. Bom, e aí, ouvindo você falar aqui, eu ouvi claramente 3 palavras que, para mim, são emblemáticas assim, na gestão, que é projeto, planejamento estratégico, você falou, né? E a questão de você ter inquietação. Uhum. Né? Isso são características de empreendedores, né? Quer dizer, de pessoas que estão, na verdade, enxergando o universo de uma forma diferente da maioria. Né? E por exemplo, o setor de projetos, isso é algo importante, por exemplo, para você dentro da tua estrutura de gestão? Importantíssimo. A gente trouxe, inclusive, a nomenclatura que vem da gestão privada, que é o escritório de projetos. Foi um dos primeiros organismos que eu criei quando eu subi lá, que a gente costuma dizer que subiu lá para o gabinete, foi o escritório de projetos. Eu montei uma equipe só para desenvolver projetos comigo ali, projetos estratégicos de mudança de serviço, de ampliação de atendimento para o interior do estado, projetos de tecnologia, projetos sociais, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. E todos os projetos voltados para um Detran diferente, um Detran mais cidadão. Então, eu não tenho dúvida alguma de que essa filosofia que, embrionariamente falando, veio da iniciativa privada, ela precisa ser absorvida pelo poder público, pelas instituições públicas. É sob pena da gente não avançar muito e padecer de serviços burocráticos, demorados, né? e pouca efetividade. A iniciativa pública ela precisa estar mais próximo da filosofia de resultados e de cumprimento de metas. Então, o escritório de projetos ele tem um papel fundamental nisso, porque só com um projeto que você consegue recursos, de repente, até de financiamentos ou de fomento, de incentivo de Aliás, na iniciativa P&D no setor público tem muito isso, né? O político ele quer fazer, mas ele nunca senta para fazer o projeto. Exatamente. Quer dizer, não adianta, não vai sair da ideia, né? Quer dizer, é necessário essa etapa, né? A ideia é muito importante, a ideia é mais importante que até em alguns momentos que o resultado em si. Só que essa ideia, ela só se transforma se de fato ela sair do papel. E aí ela vai ter efetividade. É como eu te falei agora há pouco. Os projetos precisam ser construídos, idealizados, pensando lá na ponta no cidadão. E foi isso que a gente fez no Detran. Bom, então rapidamente, esse trabalho que foi mais assim, de organização dos serviços do Detran, renderam o quê? Você hoje tira o seu documento do carro, né, o licenciamento anual via internet. O que mais, Rodrigo? Você tem a CNH também eletrônica, você tem a renovação facilitada, você tem serviços que você faz praticamente totalmente
online, a transferência de propriedade é algo que você já avança para daqui a pouco efetivar ela com assinatura eletrônica. Esse projeto está pronto. Ou seja, já vai acontecer também. Já vai acontecer, não foi efetivado ainda por questões técnicas, mas nós temos cerca de 120 serviços que a Detran Amazonas tem. Eu acredito que 60 deles, metade já está totalmente online, alguns com etapa online, com algumas etapas presenciais. Mas você tem renovação facilitada, você tem o licenciamento, você tem primeiro emplacamento já bem mais avançado do que era, você tem transferência de propriedade, você tem mudança de característica, você tem primeira via de habilitação já também feita de uma forma mais modernizada. Aliás, a definitiva. A habilitação, achei um negócio fantástico, porque meu filho está tirando a habilitação e assim, eu fui numa escola, né, de condutores e tal, fiz o pagamento ali, automaticamente o Detran, me parece que vocês têm um vínculo lá com as aulas, eles já fazem a presença das aulas direto no sistema do Detran. Isso. Né? E aí é tudo agendado de forma encadeada, né? Exatamente. Quer dizer, o exame, o horário e o dia do exame e tal. Ou seja, se apesar de tudo isso, de toda a tecnologia, o cidadão precisar ir no Detran, ele tem um sistema para agendar, tem ou seja, sistema para não ficar perdendo o dia inteiro lá. Né? São etapas extremamente complexas. Você colocou um negócio interessante aí, que as pessoas não sabem, talvez não tenham ideia da dimensão e do trabalho que isso dá, da organização disso. Porque o processo de formação de condutor, para você obter a habilitação, a CNH, é um processo extremamente complexo. Começa ali com as aulas teóricas, que a gente tem em parceria também com as autoescolas, tem controle biométrico das aulas, essas informações vão para o sistema direto, isso tudo também foi colocado na gestão agora, a modernização disso, direto, e aí é contabilizada a quantidade de horas que aquele aluno fez, ele precisa ter 45 horas aula, em seguida, deu ok, ele cumpriu a carga horária, ele está apto a fazer a prova já é digital na tela do computador, a prova eletrônica, e a gente tinha a prova eletrônica só em Manaus, e na nossa gestão nós avançamos para o interior do estado também, já temos aí 4 ou 5 municípios que já tem a prova eletrônica. O que isso significa? É só uma prova eletrônica? Não. Você tem um resultado da prova mais rápido, você consegue abreviar o processo de formação e isso dá muito mais agilidade no processo. A prova física, às vezes, demandava 1 mês para corrigir e dar o resultado. Na prova digital, ele tem um resultado na hora. Passou, não passou, já sabe que tem que fazer de novo. Passou, ele gera a LADV, que é a licença de aprendizagem, e daqui a pouco ele já está podendo fazer as aulas práticas, que também são monitoradas com biometria, com telemetria, que é aqueles sensores espalhados pelo carro para identificar as faltas. Isso também Já funciona. Esse projeto foi pioneiro no Brasil também, foi referência para outros estados. Então quer dizer que até o aluno, quando ele está aprendendo a dirigir hoje, o Detran monitora se... Qualquer coisa, se ele estancou o carro, está lá, acusa lá no sistema que ele estancou o carro. Se ele não deu uma seta ou deu uma seta que não era para aplicar, o sistema acusa lá também. Se ele descansou o pé na embreagem, o sistema acusa lá também. E aí você vai fazer o confronto entre as faltas que foram registradas pelo sistema de telemetria e as faltas apontadas pelo examinador. E isso tudo está num portal lá de serviços que você tem um acompanhamento. Dá mais agilidade também no resultado, porque antes a correção era manual também pelo examinador, dá mais rapidez, você tem um processo mais transparente, podendo fazer até auditoria, se houver um descompasso entre o resultado apontado pelo examinador e o que a telemetria acusou, e aí você tem também uma ferramenta de aprendizagem importante, porque o aluno verifica lá onde foi que ele errou, e aí num reteste ele consegue verificar onde ele errou e aí corrigir isso num eventual reteste. Bom, Rodrigo, isso tudo são serviços do Detran, mas eu também acompanhei o Detran agindo em projetos sociais mesmo. E eu queria que você falasse um pouco desse braço do Detran e como isso se organizou dentro dessa gestão que você fez lá. Olha, Álvaro, isso aí eu diria que é a menina dos olhos, da nossa gestão. É muito, digamos que, arraigado aí pela filosofia de trabalho do governador Wilson Lima, que sempre nos orientou no sentido de olhar mais para as pessoas, de um governo voltado para aquelas pessoas que mais precisam. Não à toa ele desenvolveu todos os projetos sociais que a gente tem aí, auxílio estadual, auxílio enchente, prato cheio, Eu acho que já tem restaurante aí espalhado em vários municípios do interior e o objetivo dele é colocar em todos os municípios. Aqui em Manaus tem em várias regiões também da cidade, fora o trabalho de asfaltamento e de cidadania e dignidade que ele está promovendo aí com esses projetos, esses programas aí de asfalto, não só aqui, mas de sistema viário em municípios que leva não só asfalto, mas leva saneamento e tudo mais, enfim.
Então é um governo de fato voltado para as pessoas e principalmente aquelas que mais precisam. E a gente caminhando, conhecendo a realidade de outros Detrans também, a gente trocava muita ideia, os diretores, presidentes, né? Graças a Deus, esse período em que eu presidi a instituição, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas extremamente competentes e pessoas com um olhar diferenciado. A gente precisava mudar a cara dos Detrans, essa era uma vontade de todos os diretores, presidentes do país. E a gente começou a perceber o seguinte, o Detran, muito embora tivesse uma imagem, né, que era um tanto quanto ruim, estereotipada, né, de instituição burocrática, repressora, a gente prestava serviços essenciais à população. E aí você vai trazer aquilo para o campo dos direitos fundamentais. Quando você emite uma CNH, você não só está garantindo uma licença para ele dirigir, você está ofertando ali um documento de identidade civil. Quem nunca apresentou a CNH como um documento de identificação oficial? Né? Cidadania, exatamente. Você, com aquele documento, você dispensa o RG, você só anda com ele e aquilo te serve para qualquer coisa. Para fazer empréstimo, para embarcar no avião, para alugar um carro, enfim, para qualquer coisa. E também te dá uma oportunidade de emprego. Hoje a CNH é uma porta, ela te proporciona a abertura de portas para que você seja inserido ou reinserido no mercado de trabalho, principalmente nesse período de pandemia, onde as profissões ligadas ao trânsito tiveram um aumento substancial. E aí você garante o direito ao trabalho, àquele cidadão. E a outra garantia que notabiliza um direito fundamental é quando você registra um veículo. O Detran é que garante o teu direito de propriedade, que é mais um direito fundamental. Então, a partir dessa concepção, eu fui criando na minha cabeça a ideia de um Detran mais próximo das pessoas, de um Detran cidadão. E aí nasceu o nome do nosso programa, que o governador Wilson Lima abraçou com todas as forças e a sensibilidade que ele tem, nos apoiou desde o início. E aí criamos o programa Detran Cidadão, no bojo do qual nós temos 3 projetos sociais, que são, em última análise, também projetos de segurança viária, porque você forma melhor as pessoas. A gente tem o CNH Social, que é o mais abrangente e o mais democrático dos projetos, que visa dar oportunidade àquelas pessoas de baixa renda de terem a sua primeira CNH ou mudança e adição de categoria. É um projeto voltado para as pessoas que estão em vulnerabilidade social e econômica. A pessoa, às vezes, fica realmente sem dinheiro, né, para se organizar. O custo é alto, Álvaro, e não é um problema só do Amazonas. O custo aqui, entre categoria A e categoria B, gira em torno entre R$ 1.200 a R$ 1.800. Existem outros estados do país em que esse custo chega a mais de R$ 3.000, como no Rio Grande do Sul, onde a realidade econômica é outra. Né? Mas, para a nossa realidade, R$ 1.200, R$ 1.800 é um valor alto. Então, muita gente não tem condição. Então, o governador abraçou essa ideia e mesmo no momento de dificuldade orçamentária ali, a gente conseguiu colocar, aí o objetivo é ofertar de 20 a 30 mil vagas esse ano. Eu saí do Detran com 10 mil vagas autorizadas. Vocês já tinham feito, foi lançada a primeira turma, a primeira leva? Em dezembro do ano passado. O programa Detran Cidadão foi lançado em novembro, em dezembro saiu a primeira lista para Manaus. CNH Social. Aí esse ano, ainda na minha gestão, nós liberamos mais uma quantidade para Manaus e para o interior, totalizaram 3 mil vagas. E eu já deixei preparado 7 mil vagas para o governador anunciar. Saí antes, né, de anunciar essas 7 mil vagas, mas estive presente, foi na semana passada, creio eu, no anúncio que ele fez lá no Detran, de mais 7 mil vagas, todas elas destinadas ao interior. Então você garante aí a possibilidade de uma pessoa que nunca teve a oportunidade de ter uma CNH e nem teria, porque não tinha condições de obter essa CNH gratuitamente pelo governo do estado. E aí não é só isso. Por que o nosso projeto é tão abrangente e mais diferente do que qualquer outro que foi feito no país? Porque ele possibilita não somente a primeira habilitação, mas também a adição ou mudança de categoria. E aí eu vou te explicar isso trazendo exemplos claros e de como isso pode mudar a vida das pessoas. O cidadão que tem categoria A, que é motocicleta, mas ele de repente percebe uma oportunidade de se reinserir no mercado de trabalho como motorista de aplicativo. Aí ele vai precisar da categoria B, mas ele está sem condições de pagar os custos de uma categoria B, que para quem já é habilitado gira em torno de 600, 800 reais. Ele vai fazer as aulas práticas. Se ele atender aos requisitos previstos em lei, ele vai poder, mesmo sendo habilitado, adicionar a categoria B. Porque o nosso projeto também prevê a adição de categoria. Olha que legal. Ele sai da categoria A, adiciona a categoria B e assim abre-se um leque para ele de oportunidades. Da mesma forma, quem é categoria B, mas de repente quer ser motorista de transporte coletivo, que é a categoria E.
Se ele preencher os requisitos, ele vai poder ser inserido no projeto e mudar de categoria de B para E. Ou seja, essa mudança ele também não pagaria nada. Não né? paga nada. Se ele for contemplado pelo projeto, ele não paga nada. Então, CNH Social, da forma como o governo do estado, o governador Wilson Lima, nós construímos, é um projeto pioneiro no país. E aí, em seguida, nós temos outro projeto que é o Motociclista Legal. Projeto também voltado para aquelas pessoas que mais precisam, especialmente a categoria dos mototaxistas. O pessoal diz que eu abracei os mototaxistas, eu brinco que eu já estou quase fazendo o curso de capacitação para me tornar um mototaxista, mas muito embora não seja um mototaxista, é uma categoria que eu de fato abracei, enxerguei a importância deles na sociedade e eles representam no interior, Álvaro, o principal modal de transporte. É isso que eu ia dizer, a moto, na verdade, agora na capital a gente vê mais, mas no interior sempre foi, né? Quer dizer, você tem, na verdade, pouquíssimos carros. Na verdade, o jovem do interior, ele vive ali para ter a sua moto. Exatamente. E como que a gente enxergou essa realidade? Viajando para o interior, que é um dos pilares da nossa gestão, foi exatamente fortalecer o Detran no interior do estado, levar, na medida do possível, os serviços que a gente tem aqui, levar para o interior também. Daqui a pouco eu falo para ti do projeto dos polos avançados. Mas foi nessas experiências no interior do estado que nós observamos a importância do mototaxista. A gente já conhecia a força da categoria aqui em Manaus, a importância que eles tinham, especialmente nas zonas mais distantes, Zona Norte, Zona Leste, mas no interior, especialmente, eles têm um protagonismo muito grande, porque tem municípios que não têm outro transporte que não seja o mototáxi. Então, movimentam a economia, geram emprego, levam as pessoas para o seu trabalho, levam os alunos para a escola. Então, são pessoas, são profissionais que, de fato, merecem nosso respeito, né, e merecem dignidade para trabalhar. E estavam esquecidos, à margem da sociedade, muitos deles marginalizados. A classe era um tanto quanto marginalizada. Cansei de ouvir, porque o mototaxista roubou não sei quem. A gente sabe que tem muita gente que se vale da condição do mototáxi, da farda, para cometer crimes. Se fantasia, na verdade. Fantasia disso. Mas são profissionais, são pais de família que trabalham no dia, na noite, no sol e na chuva para levar comida para dentro de casa. E a gente teve um olhar diferenciado para eles. O projeto tem a capacitação gratuita para esses profissionais, tem a entrega de kit de segurança, capacete e colete, para que eles possam desenvolver a atividade com segurança. Tem abertura, que aí já foi uma ideia do governador ampliando o projeto que inicialmente tinha sido criado. Ele deu a ideia da criação de uma linha de crédito. Criamos em parceria com a FEM uma linha de crédito de até R$5.000 para esses mototaxistas. Temos projetos dos pit stops, que o governador anunciou. Em breve ele vai inaugurar um pit stop de atendimento para o mototaxista. São bases para que esses profissionais possam parar, se alimentar, ter uma oficina ali para consertar o seu pneu. Pneu ali e tal. Exatamente, um ambiente de convívio com uma copa, internet. Então, esses pit stops vão sair do papel muito em breve. E também apoio aos sindicatos, às associações. Então, existem muitos outros projetos voltados para a categoria. Então, é um projeto que tem o objetivo de valorizar a categoria e, fundamentalmente, capacitá-los. Que aí você ajuda esses profissionais, especialmente nesse período difícil de pandemia, pós-pandemia, mas também os capacita de forma correta. E aí você tem, em última análise, mais segurança no trânsito. Então, todos esses projetos que nós criamos à frente do Detran têm o objetivo de ajudar as pessoas e, a um só tempo, também melhorar a segurança do nosso trânsito. E aí, para fechar esses projetos, Álvaro, se me permite, eu tenho que falar do CNH na Escola. CNH na Escola, que é o terceiro e último projeto, mas não menos importante que os outros. É um projeto que me deixa muito feliz também, porque a gente fez um trabalho construído a várias mãos pela equipe de educação do Detran Amazonas, uma equipe de profissionais extremamente valorosos, competentes, pessoas que têm 30, 40 anos de carreira e que tinham esse projeto debaixo do braço e não conseguiam ter apoio para colocá-lo em prática. Como é que é isso? É um projeto que tem previsão numa resolução, a resolução 265, salvo engano, do CONTRAN de 2007, que prevê o ensino de legislação de trânsito nas escolas. Sim, ensinar a lei de trânsito. Exatamente. Não existe uma cadeira obrigatória para a legislação de trânsito. No ensino fundamental, você ensina transversalizando, né? Levando em outras matérias ali. Também tem um projeto lá que é Educar para o Trânsito. O Detran distribuiu cartilha para todos os alunos da rede pública. Então, tem um projeto do ensino fundamental. E o CNH na Escola é um projeto voltado para o nível médio. Pessoal que vai começar a se preparar para tirar a carteira. Exatamente. Os jovens, a partir de 15, 16 anos, é sabido que a carteira de habilitação é só para pessoas a partir de 18 anos. Mas ele já pode, a partir desse projeto,
ter as aulas de legislação na escola. Na autoescola, fora, cerca de 45 horas aula, é exigência legal. Dentro do projeto, é o dobro de carga horária, então 90 horas aula, e você consegue transmitir muito mais conhecimento. Então esse aluno sai muito mais preparado. E ele não só aprende lições de trânsito, como ele já sai da escola com curso de legislação, gratuito. Então, ele tem uma economia aí de R$500, R$600 dentro do processo de formação de condutor. É um projeto que leva educação para o trânsito, com uma carga horária maior, leva economia para essas famílias. Dentro do ambiente escolar, né? Dentro do ambiente escolar, não tem que se deslocar para alguma autoescola. Está dentro já daquele ambiente de aprendizado. Exatamente. Né? Agora, Rodrigo, uma coisa interessante disso é porque quando você fala de trânsito, tudo que eu leio sobre trânsito, principalmente com o objetivo de reduzir acidentes, passa pela educação do trânsito. Sim, né? sim. Até a infração, avançar ou não avançar no sinal vermelho, andar mais veloz do que a via permite, isso tudo é educação, não tem outro remédio. Exatamente, Álvaro. A repressão, a gente costuma frisar muito bem isso na atividade policial e na atividade de fiscalização, ela é a última ratio, é a última medida a ser tomada. Eu tentei mudar a filosofia do Detran de não ser uma instituição apenas repressora e fiscalizadora, de estar nas ruas fazendo blitz, mas de fazer o trabalho educativo. Né? E o trabalho preventivo educativo, para muita gente, não traz resultados, mas ele traz, porque as pessoas são imediatistas, né? Já querem o resultado ali na hora. E o trabalho educativo ele traz um resultado a médio e longo prazo. E especialmente quando a gente pensar nas gerações futuras. A gente precisa preparar os condutores do futuro. E o trabalho de educação é essencial para isso. Bom, Rodrigo, agora, depois de toda essa aula de Detran, eu me pergunto, por que o Rodrigo decidiu entrar na política? Rapaz, Álvaro, isso aí foi uma... Eu dizia que o Detran Amazonas, a presidência, sempre que tive a oportunidade de ser entrevistado e de falar, era o maior desafio da minha vida. Mas, sem dúvida alguma, hoje o maior desafio da minha vida é essa empreitada na qual eu estou entrando, essa missão política, né, de alinhamento com o governador Wilson Lima. Não faria nenhum movimento político que não fosse com a anuência dele e a autorização dele. Ele entendeu também que era um momento oportuno para a gente colocar o nosso nome à disposição. Então foi uma decisão conjunta, decisão do grupo do governador Wilson Lima, do governador Wilson Lima junto comigo, e a gente abraçou com unhas e dentes porque acredita que o que a gente fez durante a nossa trajetória profissional, a gente também pode fazer na política. É um universo totalmente novo para mim. Eu te confesso que a virada de chave foi difícil, mas já estou aí nessa caminhada de pré-candidatura há algumas semanas. E tenho dito que a gente só sai pior do que entrou num processo como esse se você já tiver uma essência ruim. Porque se você tiver uma essência boa, tiver caráter, valores, você sai muito melhor depois de um processo como esse. Porque você tem a experiência de conviver com as pessoas, de ouvir os problemas e as demandas das pessoas, ter a sensibilidade ali de ouvir mais do que falar, mas de, sobretudo, ter a empatia com os problemas dessas pessoas. Então, tem muita coisa a ser feita. E muito do que a gente falou aqui sobre vontade política, inquietação, ideias, planejamento estratégico, tudo isso pode ser trabalhado na política. E eu tenho dito também que a gente precisa de menos discurso e mais trabalho. Foi o que a gente fez a nossa vida inteira, em todo lugar pelo qual nós passamos trabalhando, seja no Ministério Público, na polícia e agora, fundamentalmente, no Detran, onde a gente teve a oportunidade de gerir uma instituição e colocar em prática as nossas ideias, nós sempre fizemos a diferença. Né? Os resultados estão aí. A gente tem transformado a vida de milhares de pessoas com os projetos sociais que foram criados no Detran. E a gente acredita que na política pode fazer muito mais. Uma pessoa, um político com um mandato, ele tem o poder de destinar emendas parlamentares, recursos para inúmeras políticas públicas transformadoras, pode legislar em benefício da população, fiscalizar o poder executivo, enfim. Então eu me vi num cenário de oportunidades em que eu ou colocava o meu nome à disposição ou continuava conduzindo ali os rumos do Detran. E o governador entendeu que era o momento da gente colocar a prova e colocar o nome à disposição para que a população pudesse escolher ou não. E essa confiança a gente vai saber lá na frente. Bom, agora, Rodrigo, olhando do ponto de vista político, eu queria saber a sua visão para esse momento político que a gente está vivendo no Brasil. Né? A gente sabe que é um momento, eu não diria de instabilidade, mas de muita tensão, tensionada, corda tensionada ali. Como é que você avalia? Você está entrando nesse rebojo aí, nesse rebuliço todo agora, né? Está vindo de uma gestão
exitosa, ali tranquila, sob controle, e vai entrar num universo de muita disputa e também de muita tensão. Na verdade, eu costumo dizer, Álvaro, que política a gente faz todos os dias, né? Até quando a gente está tratando com os nossos filhos ali, negociando. Tá negociando. Olha, tu vai fazer isso, aí tu vai ganhar isso, então vai ficar de castigo. Você está fazendo política. Nas relações de amizade, de negócio, sempre você está exercendo a política. A política partidária que é diferente. E muitas vezes muito cruel, porque é um mundo difícil, você precisa permear, adentrar em certos caminhos, mas eu sou muito apaixonado ainda pelo meu trabalho e aquelas coisas que eu acredito. Eu acho que a gente vive um momento de fato de instabilidade, um momento de muita polarização. Eu sou um cara que eu tenho dito também que eu sou avesso a radicalismo, a extremismos, a ideologias muito fortes. Eu prefiro uma posição de equilíbrio. Acho que o equilíbrio é a base de tudo, não só na política, mas em tudo que você vai exercer na sua vida. E estou entrando nesse mundo aí de cabeça, entendendo que é muito difícil, que a gente vive um momento de fato de instabilidade. Eu acho que essa eleição vai ser um divisor de águas aí. Nós temos uma polarização muito grande. Eu vou seguir um caminho de equilíbrio, um caminho de propostas, e tenho dito por onde tenho andado que vou adotar a postura de prometer tão somente aquilo que eu posso cumprir, Álvaro. E algumas pessoas me dizem, Rodrigo, tu não vai conseguir êxito fazendo política assim. Você precisa prometer alguma coisa. Falar o que as pessoas querem ouvir. Eu digo, eu posso falar o que as pessoas querem ouvir dentro de uma verdade, na realidade daquilo que a gente pode fazer. E por onde eu tenho passado também, as pessoas têm dito, olha, eu não aguento mais. E fulano de tal veio aqui, me prometeu, depois não voltou mais aqui. Eu digo, isso que vocês estão me falando só reforça o meu discurso. Porque eu não quero que daqui a alguns anos vocês estejam falando mal de mim dessa forma aqui. Eu quero que a gente crie uma relação em que eu possa ajudá-los de alguma forma, sendo transparente e leal com vocês. Então, é nesse sentido que eu vou caminhar e é nisso que eu vou acreditar, ainda que o resultado não seja aquilo que a gente deseja, mas eu vou sair com a minha consciência tranquila. Eu quero seguir esse caminho e dá para se fazer muita coisa, Álvaro. A gente estava falando agora há pouco da gestão, que muitas outras secretarias e outros nichos da administração pública não avançam como deveriam. Com vontade você consegue avançar, ainda que tenham obstáculos no meio do caminho. E na política da mesma forma, com tudo aquilo que é possível fazer, com todos os poderes que um político com mandato tem, a gente pode fazer muita coisa. E a gente sabe que a atual bancada que está aí fez muito pouco. Exceção feita a alguns nomes, a gente precisa dessa renovação. E não é renovação balela como se fala muito, né? A gente precisa de pessoas que façam uma política diferente, que tenham um olhar diferenciado, que não sejam só políticos profissionais, mas que tenham uma experiência de vida, uma experiência profissional de êxito, de resultados, né, de feitos práticos, e que a gente avalie essas pessoas e dê oportunidade para que essas pessoas possam exercer esse trabalho também na política. É nisso que eu confio. Rodrigo, queria agradecer, desejar sorte aí e dizer que o Detran hoje é realmente, de fato, uma nova instituição assim, para a sociedade. Eu, como cidadão, fiquei muito surpreso e grato realmente de que esse órgão ele possa servir da forma que ele está servindo. De forma prática, sem maiores burocracias, facilitando a vida do cidadão. Eu acho que é isso essa é a minha experiência. Né? Eu tive que renovar a carteira e tive que fazer o licenciamento. Eu fiz as duas coisas. Rapidinho, tudo muito rápido. Então, para mim, foi ótimo, entendeu? Então, agradecer também aí o empenho da sua gestão. Obrigado. Eu que agradeço, Álvaro. Eu fico muito feliz com esse feedback. Como eu te falei, eu tenho recebido muito esse feedback por onde eu tenho andado. E é sempre muito gratificante você conseguir transformar uma instituição que tinha uma imagem estereotipada, uma imagem ruim, e você ouvir elogios, ouvir que é uma instituição muito mais próxima das pessoas, mais moderna, e fundamentalmente os projetos sociais que me deixam muito feliz, porque isso de fato muda a vida das pessoas. E o que a gente quer com esse lançamento de pré-candidatura, colocar o nome à disposição da população para que a gente possa, com o eventual mandato, se Deus quiser, fazer muito mais por elas, mostrar que a gente não fez só apenas como gestor, mas que pode fazer também como deputado federal, muito pelas pessoas, com projetos que de fato transformam a vida delas. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Valeu. Sucesso. Tamo junto. Obrigado.